A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo RA1000. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular. Por isso a gente precisa muito do seu voto. O link para você clicar está aqui no chat. Eu conto com a sua ajuda. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosalini, estou aqui para apresentar e participar do programa de hoje, um episódio muito legal. E só lembrando antes aqui de mostrar a todo mundo que está comigo, deixa seu like, se inscreva, ative o sino, tá? Isso ajuda bastante aqui a divulgar o canal e a gente tem a meta de 170 mil inscritos, que é fácil de bater pro final do ano. Mas eu e o Deilson criamos uma meta de 300 mil pro final do ano. Acho que é um pouco impossível, mas quem não sonha não sai do lugar, né? Essa que é a grande verdade. Gente, abrindo a geral aí, olha quem tá aqui comigo. Hoje é um podcast, de peso. Igor, Motinha, Vilegas, obrigado por estarem aqui. Vai ser bem legal. Inclusive, essa ideia foi da Denise, né? De trazer a gente aqui para conversar mais, bater um papo sobre mercados, oportunidades, como está se posicionando, o que não fazer, o que fazer. Então, acho que trazer vocês aqui vai ser muito bom, muito oportuno. Enfim, obrigado, quero agradecer primeiro. Não, fala pessoal, na verdade é um prazer, né? É isso aí. Eu acompanho os dois diariamente aí no Morning Call, divido a bancada com o Mota ali no fechamento. Com você, tô quase todos os programas aqui. Verdade. Marcando presença, é um privilégio aí bater um papo sobre mercado, sobre cenários, que eu acho que é o que tá na cabeça do povo, aí ninguém consegue ter leitura de nada, então vai ser bom aqui pra gente tentar pelo menos clarificar o cenário à frente, né? Acho que vai ser difícil, mas tentar dar uma direção pro pessoal. É isso aí. Motinha, obrigado também por estar aqui, topar, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, trocar essa ideia. Eu acho que essa indireta de bancada de peso, acho que foi comigo, né? Tá bem isso aí do teu lado aí, ó. Tem que trocar a bancada, já tá até meio torta. Mas é isso, realmente, acho que falar um pouco sobre o que está acontecendo é super importante, até de forma educativa, o que a gente está vendo hoje das últimas 2 semanas são eventos que dificilmente acontecem, tá? Simplesmente juros no mundo todo, perdendo parâmetro. A gente tem que estar... Bruno, Vilegas sabe, o Bruno também sabe, o Igor também sabe, mas o mercado de renda fixa é a mãe de todos os mercados. O tamanho desse mercado é enorme. Então, quando os prejuízos... E esses mercados têm uma característica que é descontinuidade. Ele vem trabalhando na volatilidade A e, de repente, abre a volatilidade simplesmente, na sexta-feira saiu a inflação americana, o PCI, né, Vilegas? A gente estava no Morning Call ao vivo. Era esperado 0,2, veio 0,1. A taxa de juros americana de 10 anos, na hora veio para 4,5. Hoje, bateu quase 4,80. Nem sei se bateu 4,80. Não, 30 anos bateu 5, Motinho. 30 anos bateu 5. Ou seja, não é normal, senhores. E esse tipo de movimento gera prejuízos astronômicos, que gera stops astronômicos, tá? Uma coisa que todo mundo tem que ter ciência. O mercado de renda fixa, ele é a contraparte dos tesouros de todos os países, tá? Então, se o título público, a taxa está subindo, todos os títulos públicos estão perdendo valor, o mundo está muito mais pobre. Mota, por que o investidor não se protege no mercado de derivativos? Ele pode se proteger, mas o mercado de derivativos, o net é zero. Para cada um comprado, tem um vendido. Uhum. O risco está aí. O risco é o tesouro dos países de um lado e os financiadores da dívida do outro lado. E a dívida caiu de valor, despencou de valor de uma forma, assim, muito impressionante. Isso está causando stop e traz disfuncionalidade nos preços ativos, todas as classes de ativos, tá? Eu vou agora passar para vocês, devolver. O que eu quero, a principal mensagem é que hoje, o momento atual, que a gente não sabe quando vai se equilibrar, não é momento de fazer conta, não é momento de olhar fundamento, não, mas o déficit ações correntes, isso, aquilo, não é momento de nada, é momento de se proteger e esperar quando que esse movimento vai acalmar. Aí sim você volta a pensar, volta a fazer conta, mas como eu amo isso aí, é forte as emoções. Vilegas, obrigado também por estar aqui.
estrategista de ações aqui da Genial, responsável pelas carteiras. Trabalho difícil, hein, agora, nesse cenário, né? Super difícil, Rosolini. Acho que assim, quando a gente se coloca nessa posição, né, de estrategista, né, de você ser responsável ali por fazer as recomendações, eu faço isso aqui na Genial Investimentos desde o começo, né, desde 2016. E é sempre interessante, né, que se a gente parar para pensar, todo ano é uma incerteza, uma narrativa todo ano diferente, né? Tem uma dificuldade. Então, 2023, o que ele se difere nisso? Tá igual. Então, se tá igual, porque realmente é igual todos os anos. Mas eu acho que esse ano, em particular, o que eu realmente acho que tá fazendo a diferença não é nem a questão da imprevisibilidade, mas é a velocidade com que as coisas estão mudando. Do mercado enxergar um cenário no mês, na metade ele pensa outro, pro mês seguinte é outro completamente diferente. Isso é verdade. E cara, é muito difícil, como é difícil de você enxergar isso, porque toda hora muda. Como que você consegue antecipar isso para fazer, por exemplo, um posicionamento mais tático, que é o que você faz aqui com as cartas? É muito difícil, né? Chega a ser quase impossível. Você é super complicado. Não é à toa que, assim, eu sei que é meio surreal que eu vou falar, mas o efeito sorte de você conseguir ali, digamos, acertar uma linha de raciocínio, ela também acaba fazendo parte, né? Porque aquilo, quando você no mercado, não adianta você estar certo na hora errada, você precisa estar certo e na hora certa. E eu, como tenho base assim, por isso que eu acho que é super importante essa troca que a gente faz aqui com o Mota, né, no Morning Call, porque para mim é muito mais do que eu fazer um programa. Para mim é todo dia eu tenho uma reunião de discussão de cenário com o Motinha para a gente tentar entender e tentar pegar ali os insights. Então a estratégia que eu acabo adotando, Bruno, sai no sentido de que eu não tenho amor nem ódio por nenhuma empresa. Eu não enxergo, por exemplo, eu sei que você tem um perfil totalmente diferente. Zoeira. Brincadeira. Rosolini ama de paixão a Clabin ali, né? Se ele pudesse, ele convidava a Clabin para ser padrinho de seu casamento, não é isso, Rosolini? Convidava. Ele falou que ele só casa se a mulher investir em Clabin. Exato. Se ela não tiver, eu compro. Brincadeira. Eu tento olhar as empresas como se fossem números. Qual que é a personalidade daquela empresa? Como ela reage às condições dos mercados? Ou seja, o macro está muito mais te guiando nesse sentido. Nesse sentido, eu sempre tomei isso como base, né? Que é o que o pessoal chama de análise top-down. O que o macro está me falando? Como as empresas podem reagir a esse cenário macro, e ali a gente faz as apostas, assim, só para contribuir para vocês. Como que eu me posicionei, por exemplo, para outubro? Sabendo que a gente não entende, não sabe até onde vai acontecer, mas o mundo ainda pode continuar se estressando com curva de juros nos Estados Unidos, que reflete na curva de juros brasileira, isso que necessariamente acaba impactando o dólar. Então, se eu tenho incerteza, o que eu faço? Eu diminuo o beta das carteiras. Eu deixo elas menos voláteis. Mais defensivas. Aumento a diversificação. Eu não sei o que vai acontecer, então eu aumento as minhas apostas aonde que eu posso encontrar oportunidades. Setores diferentes, empresas com momentos diferentes. Acho que isso é super importante. Se a carteira me permite, por que não colocar uma apostinha se eu estiver completamente errado no cenário que eu estou pensando? Tá? E, obviamente, como a gente está falando de valorização de dólar, abertura da curva de juros, aumentar aí digamos assim, a dolarização da carteira, mas que eu estava até falando com o Igor, não necessariamente só colocando exportadoras, mas eu tenho um histórico ali de que tal empresa, por mais que às vezes ela seja de um setor de consumo de varejo, mas ela tem uma reação menos negativa do que outra quando o dólar sobe. E aí que você consegue enxergar as oportunidades. Faz sentido. Aí você pega uma VEG, por exemplo, que ela tem uma correlação forte com o dólar, embora mas metade da receita dela seja dolarizada, entre aspas, em moeda forte. Então é uma empresa que tem uma correlação forte, não necessariamente está ligado a esse nicho de exportadoras, né? Só vamos trazer para o pessoal aqui a seguinte discussão primeiro, porque aí depois a gente consegue falar um pouco dessas alocações. Acho que o Motinha pode contribuir bastante agora. E porque, enfim, ele está muito mais por dentro disso. Eu tenho a impressão, me corrija, Motinha, se eu estiver errado, e na verdade a gente acabou falando isso aqui, mas a narrativa, ela é muito incerta. Ela vai depender sempre dos dados que estão saindo. Então, a hora sai um dado pior, melhor, de acordo com a visão do mercado, a narrativa pode mudar completamente. Então, até alguns meses atrás, sei lá, umas semanas atrás, tinha um pouco numa narrativa de que, olha, a gente pode começar a ver agora um corte de juros, hora do varejo, hora das empresas de tecnologia de novo. Isso mudou, especialmente depois ali, eu acho, na minha visão, um pouco do Fed, e depois começou a vir esses dados mais fortes da economia americana, especialmente esses de emprego que a gente viu
ontem, inclusive, que a gente tá, pessoal, a gente tá gravando esse podcast aqui na quarta, ele tá passando na quinta, então a gente não tá ao vivo. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários depois que virar vídeo. Aí, Motinho, eu queria que você tentasse dar esse cenário pra gente, separando os dois lados. O que estava acontecendo com a narrativa até antes? Até julho, né? Até final de julho, né? Até julho. Acho que julho e agosto seria uma divisor de águas. Exato. E agora? O que mudou, de fato, assim, na sua visão? Que aí estressou os mercados, especialmente de ativo de risco mesmo. Bom, acho que basicamente, a gente está naquele momento mais difícil, que é um final de ciclo. Tá? Que ciclo é esse? É o ciclo de política monetária, tá? É o ciclo que os principais bancos centrais do mundo tiveram que reagir a uma inflação, a maior inflação de 40 anos, quem diria inflação na Europa e nos Estados Unidos 2 dígitos, tá? Então, começou um ciclo de aperto monetário que foi muito forte e muito rápido. Quando que acaba isso? Tá todo mundo simplesmente extremamente surpreso que a economia americana não baixa a guarda. Tá? Era para a economia americana estar desacelerando. É só olhar o que o Fed escreveu em março. O Fed falava, vai ter recessão no último trimestre desse ano. É só olhar o que estava em junho. Então, ou seja, o que está surpreendendo mesmo é a resiliência da economia americana. Poxa, se a resiliência da economia americana se deve um fiscal nos Estados Unidos extremamente frouxo, provavelmente os Estados Unidos vai fazer um déficit público esse ano de 8%. É coisa de emergente. O mundo está virando emergente. É óbvio que quando você tem um déficit público é mais dinheiro. Mais dinheiro significa mais o quê? Mais demanda. Mais demanda ajuda a economia, só que a contraparte é a inflação. Então, Bruno, o que está surpreendendo mesmo é essa demora para a economia americana finalmente sentir. E faz todo sentido, a comunicação dos principais bancos centrais do mundo. Estou data dependente. Numa semana veio um dado na direção A, na outra semana veio o dado na direção B. Por exemplo, o dado que se chamou a atenção ontem, que foi transformacional, entre aspas, foi o dado de oferta de emprego. Oferta de emprego. Esse mesmo dado, no mês passado, saiu um número totalmente fora do padrão, tipo 3 desvios padrões para baixo. É como se tivesse, mês passado, a informação que a sociedade teve é que tivesse sumindo 1 milhão de vagas em aberto nos Estados Unidos. Opa, qual foi a narrativa? Finalmente, essa tal de política monetária funciona. Aí começaram a pensar que poderia cortar os juros mais rápido, assim por diante. E funciona, a economia americana está sentindo, etc. Poxa, o normal, turma, esse número, sei lá, 200 mil para cá, 200 mil para lá, foi menos 1 milhão, e de ontem foi o inverso. 1 milhão para cima. 600 mil. A gente voltou a ter 1,5 vagas em abertos para cada americano que quer trabalhar num cenário que esse mercado de trabalho tem que enfraquecer, afinal de contas o juros já está aí 5,25, 5,5. Então é isso, Bruno, são narrativas, data dependente, e acho que a principal razão é que a gente está no final do ciclo. Só que quando que esse ciclo acaba? Tipo, o Banco Central Europeu falou que parou em 4. Banco Central da Inglaterra falou que parou também. O Banco Central do Canadá tomou muito risco lá na virada de 22, falou que ia parar 4. Subiu até 5, falou que ia parar em 5, vai ter que subir, teoricamente pode subir de novo. Então é muito mapear, data dependente, só que realmente esse ano de 2023, para mim, eu tenho cabelo branco, eu já vivi muita coisa, mas poucas vezes na minha vida eu vivi tanta mudança de cenário, assim, narrativa, pouso suave, sem pouso, hard lane, recessão. E um mês pro outro, né? É uma questão assim, curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Quinzena muda. Semanas. Por exemplo, hoje, né, saiu o ADP, que é o CAGED americano. É esperado criação de 150 mil vagas, veio 89. Aí como o mercado está totalmente sem parâmetro, o mercado já deu uma boa melhorada, mas daqui a pouquinho, a gente está gravando 10 e pouco da manhã, vai ter o ISM de serviços dos Estados Unidos, que é parte fundamental, 70% do PIB americano é serviços. É o que mais emprega. E o problema está no crescimento e no mercado de trabalho. Então, esse ISM, imagina se esse ISM vem rasgando, bombando. Vai jogar ruim. O ADP fora. Tipo, toda... Exato. Mas acho que a principal mensagem, já estou falando demais, o que está acontecendo hoje é um completo perda de preço, ou seja, o mundo está sendo... Vários investidores muito grandes estão sendo obrigados a estopar suas posições.
por causa de risco. E isso gera um movimento que as pessoas não fazem mais conta. Poxa, agora, por exemplo, como o mercado fechou ontem na terça-feira, falando que o nosso BC não pode cortar o juro abaixo de entre 10,5 e 10,75. Para mim isso não é fundamento, não é expectativa de inflação, é um pouco dessa irracionalidade. As pessoas são obrigadas a zerarem posição. Infelizmente, a cota dos multimercados nos últimos dias brasileiros, que estavam muito apostados numa desinflação do mundo e uma desinflação no Brasil, eles acertaram isso. A inflação semana passada do PCI foi positiva, a inflação no Brasil está bem. O racional que eles montaram, essas megas posições, passaram 2 meses montando essa posição, apostando numa desinflação, e eles acertaram. E erraram muito porque de quem manda na... posso falar uma palavra meio porra feinha? Toda? Quem manda na porra toda é tal do juro do americano 10 anos, que mudou completamente de patamar e fez posições que foram 2, 3 meses, demoraram para ser montadas, ser desmontadas em 3 dias, tá? Então, senhores, a frase é, no tempo atual, não faz conta, não olha fundamento, ou estuda fundamento, faz conta, mas espera as coisas dar uma acalmada para aí sim você se posicionar. É assim que eu vejo, Vilegas, Bruno e Igor. Posso só dar um complemento nessa questão da mudança das narrativas? Até coloquei um gráfico no meu Twitter esses dias. A velocidade com que a revisão da Selic final de 24 foi feita, né? Em cerca de 60 dias, a gente saiu de um cenário de 8,80, 9 para 10,20, 10,50. Então, assim... Ontem era 10... Anteontem era 10,40, e depois já 10,75. Aí sei lá o que vai acontecer. Porque o mercado estava realmente apostando no aumento do pacing de corte, né? De meio para 0,75. Justamente porque o Brasil estava dando sinais de que isso poderia acontecer. Mas aí veio quem manda na bagaça toda mesmo e trocou basicamente a direção. Então, realmente, olhando para o mercado de ações, até tava fazendo essa análise, né? Você pega small caps dentro do mês de agosto e setembro, elas contam uma história totalmente diferente do que a Bolsa conta, né? Porque na Bolsa você tem Vale e Petro que acabam contrabalanceando e o resto sendo esmagado por essa questão de revisão de Selic e também de juro longo, né? Lá nos Estados Unidos. A alocação de ações. Boa. Que é uma incógnita, né? Você fala, o que vai acontecer mês que vem? Pô, não sei. Pode acontecer qualquer coisa, né? Agora, pensando no que está acontecendo no passado agora, recente. O que eu queria complementar, Rosolino, até vai em linha com o que você comentou. Eu acho que, então, essas mudanças de narrativas que estão acontecendo de semana para semana, o que ela traduz pra gente? Que ninguém sabe de nada. Exato, é isso aí. Quem sabe nada. Então todo mundo fica ali na dança do caranguejo. Tá dando certo ali, então vamos pra cá. Ah, não tá mais dando certo? Então mudou, agora do outro lado. É isso aí. As convicções estão muito baixas. Então eu acho que assim, em termos de estratégia, como que eu, investidor, eu me coloco nessa situação? Aí a gente divide. Você tem que se localizar. Você é alguém que pensa mais, você gosta mais de curto prazo, uma alocação mais tática, ou não? Eu sou Rosolini ali, que o meu foco está lá na frente, a longo prazo. Para a pessoa que segue mais o curto prazo, então, Rosolini, tem 2 questões também. É uma pessoa que consegue acompanhar o mercado no dia a dia ou não? Você tem essa capacidade? Então, veja, se você tem essa capacidade... E disponibilidade de tempo, né? Não, capacidade e disponibilidade de tempo, de acompanhar o mercado. Cara, acho que todo dia tá dando trade aí, se a gente parar para pensar. Para um cara que tá vendo mesmo. Para um cara que tá vendo, acompanhando o mercado, acompanhando motinha, nos acompanhando aqui, poxa, é um cara que não tem amor a nada, uma pessoa que não tem amor a nada. Eu acho que as oportunidades estão muito grandes. Agora não, eu gosto de uma alocação tática, mas eu não tenho essa capacidade de acompanhar o mercado. É o que o Motinha falou, espera um pouco. Tenta esperar um pouquinho as coisas acalmarem para pelo menos a gente continuar num nível de incerteza, mas em que essas incertezas não mudam da noite para o dia. Porque se você não tem essa capacidade de agir rapidamente para mudar a tua estratégia, ou se você tem aquele apego, né? Porque muito investidor tem aquele apego, né? Aí eu montei uma posição hoje, eu não posso me desfazer dela 5 dias depois. Onde já se viu isso? Agora não, passando para a janelinha de longo prazo. Cara, eu acho que as oportunidades elas estão surgindo. Sim. Só que a pessoa tem que ter consciência que ela vai precisar ter sangue frio. Que ela vai começar a montar uma exposição hoje, ou aumentar a sua exposição, ela pode dar muito errado nos próximos 30 dias, mas com essa visão de longo prazo, pode dar muito certo. Justamente porque tem muita incerteza agora.
do que e é vai na acontecer. ao som E na incerteza dos canhões que tem oportunidades. surgem as oportunidades. Exato. Se a gente não precisa ir muito longe, mercado brasileiro, Ibovespa, se a gente pegar aquela métrica de relação preço-lucro, que mostra o quanto que as empresas estão baratas. Nas mínimas, né? Não, cara, se você pegar a média dos últimos 20 anos, está com 28% de desconto. Ou seja, você larga com 28% de desconto. Ah, Vilegas, mas aí tem Petrobras e Vale, que naturalmente as empresas exportadoras elas têm um múltiplo mais baixo. Beleza, você vai para as empresas domésticas do Ibovespa, é 20% de desconto. As small caps, 38%. 38% de desconto em relação ao múltiplo. Tá? Ah, mas o que a gente tem de pano de fundo para me justificar que está barato e pode melhorar? Queda da taxa de juros. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, na média, para cada 1% de queda da Selic, a bolsa, né, as ações subiram 8% na média. E é uma frase que eu gosto que eu pego aí do Motinha. Pessoal, não tem jeito. A direção é para baixo. A direção dos juros brasileiros é para baixo. Qual que é a dificuldade? Qual é o desafio? É a velocidade Quando, né? e a intensidade e o momento em que isso vai acontecer. Exato. Então, se você tiver estômago para entender que, poxa, a direção é para baixo, mas eu não sei necessariamente como isso vai acontecer, e eu tenho essa capacidade de todos os meses, ou mês sim, ou mês não, ir montando uma exposição, cara, tem muita oportunidade, tem muita coisa barata na Bolsa Brasileira, principalmente para as empresas ligadas à parte doméstica. E aí tem uma coisa nessa direção, né? Porque assim, o investidor, pessoa física, talvez ele tenha até um trunfo em relação aos grandes investidores, que é de ele poder montar a posição em qualquer empresa, independente da liquidez, né? Porque geralmente é um cara que não vai ter, talvez, uma posição tão grande em determinados ativos. E aí você falou, né? Tá barata, mas falta o fluxo, né? Falta combustível, não tem combustível. Por quê? Renda fixa, gente. Para que você vai alocar numa empresa se você tem uma taxa de 10 anos nos Estados Unidos, de 30 anos, pagando 5% em dólares? O Motinha me falou quanto que estava rendendo um título, Motinha? Era 6,5 mais dólar, uma coisa assim? O crédito privado dos Estados Unidos, né? Tipo, é surreal. A gente aqui, tem até uma brincadeira que botaram apelido em mim de agimota, porque lá na virada do ano passado eu falei, pô, tô comprando título público brasileiro, a inflação mais 6,5%. Pô, me sinto um agiota emprestando dinheiro pro meu governo, o país que eu amo. A inflação mais 6,5%. Por exemplo, eu andei comprando Lig do Bradesco IPCA mais 6 isento. Achei que eu tô sendo um cara super inteligente. Aí será que é hora de ser agimota no Brasil ou se mudar patamar, né? E ser um agimota mais chique, um agimota internacional? Afinal de contas, hoje você tem acesso a papéis que rendem inflação nos Estados Unidos de 10 anos a 2,40%. Isso para mim é claro. Alguém acha que a economia americana precisa de um juro real de 2,40 para não aparecer inflação? O juro de equilíbrio 2,40 mais inflação? Se isso é verdade, se esses preços que o mercado está trabalhando hoje é o verdadeiro, pô, se os Estados Unidos precisam de 2,40, quanto que o Brasil, quanto o resto do mundo vai precisar? Então é isso, não é à toa que hoje acho que o volume da Bolsa Brasileira em setembro foi muito baixo, foi a mínima de muito tempo. O estrangeiro teve um saque de 13 bi em agosto, provavelmente vai ter um saque esse mês também, bastante robusto. Está arriscado a gente zerar toda a entrada do ano, que chegou a ter quase 25 bi de entrada, porque eu não vejo cenário hoje para o mundo olhar para emergente. O mundo está preocupado em salvar suas feridas, seus problemas, que o problema está lá. A gente estava brincando hoje no Morning Call, hoje a gente está vivendo mais um capítulo da história Somos Todos Emergentes, que é uma coisa séria. Por exemplo, ontem, nos Estados Unidos, teve o primeiro impeachment do presidente da Câmara dos Estados Unidos. Com o apoio do partido dele. O McCarthy, que era o líder, né, que teoricamente, o cara. não era um líder muito forte, ok, mas foi o cara que sentou e negociou para não ter o quê? Shutdown. Que é paralisar o governo americano. O cara fez o que tinha que fazer para... Não é que fez fazer, cedeu para ter apoio e conseguiu no shutdown. Aí chegou esse mundo extremamente polarizado, uma parte do Partido Republicano que falou, poxa, você conversou com eles? Fora. Não se conversa. Estranho, né? Mas, poxa, o problema... Daqui a 45 dias vai ter o mesmo problema. E qual é o republicano que vai defender a negociação?
Então, o mundo todo está virando emergente, é um mundo difícil. Isso tem um impacto muito grande nos ativos. De novo, tempos difíceis, mas ao mesmo tempo, tempos emocionantes. Eu tenho o privilégio de estar mais próximo do Vilegas desde o início, que a gente começou a fazer lives lá em 2020. E, poxa, a metodologia dele, que ele não vê o nome da empresa, são diversos modelos quantis que ele vai filtrando, parece 20 carteiras, aí coloca mais um filtro, vai apertando, aí de repente no final, aos 47 do segundo tempo, aparece o nome da empresa. Eu falei, pô, Vilegas, imagine você nunca, o teu modelo está arriscado a cuspir um nome que você nunca imaginou que poderia ser tuas preferidas? Ele falou, Mota, já tive isso, e eu olho de novo. Mas se tiver que ser, vai ser, né, Vilegas? A gente confere ali, né? Se o PROC V tá correto, né? E você está pegando um gancho nisso que você falou, Mota, de somos todos emergentes, o risco fiscal deixou de ser um problema só nosso, né? Você olha para os Estados Unidos e você vê uma situação totalmente inimaginável. Eu acho que, olhando, sei lá, no histórico recente, você nunca ia imaginar que os Estados Unidos ia chegar num tamanho de déficit primário 8% do PIB, pois é. E aí, nessa questão que a gente falou de diferencial de juros, se a gente olha tanto no curto, no 2 anos, né, versus o CDI, quanto no US Tips versus o IPCA+, aqui, a gente está muito próximo da mínima histórica em relação ao diferencial, né, do quanto se paga de juro no Brasil versus quanto se paga nos Estados Unidos. E isso draga totalmente o fluxo. Eu estou usando o Brasil, mas isso serve para todos os outros emergentes, né? A gente falou tanto tempo aqui do BC mantendo o juro real muito acima do que era considerado necessário, e aí agora a gente está falando totalmente o contrário, né? Será que tem realmente espaço para cortar juro? E no longo prazo, o que o Brasil precisa fazer para com que esse prêmio, né, ele precise ser menor? Então tem várias coisas no cenário que deixam realmente muito difícil de ser lido. Eu acho que assim, complementando também o que o Vilegas falou, o cara que é um investidor fundamentalista, que está preocupado com o longo prazo, em ser sócio de boas empresas, eu acho que realmente o cara tem que estar, obviamente, preocupado com o macro, o fluxo é importante, o flow de notícias é importante, saber quem está comprando e quem está vendendo é importante, entender como a política monetária global está se posicionando, está funcionando também é importante, mas eu acho que o cara que prestar muita atenção no micro, ele vai fazer ótimos negócios no longo prazo, tá? E aí você tem muitos empreendedores, né, ou donos de empresa, ou que colocaram o seu capital em risco ao longo de vários anos, que já surfaram momentos até, eu diria que mais adversos, né, olhando para o cenário local. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente acreditar nas boas instituições, sabe? Acho que tem coisas que estão sendo testadas, acho que já foram testadas, inclusive, em momentos piores, mas eu acho que tem coisas boas dentro da Bolsa. Eu cito aqui, sei lá, pelo menos umas 4 ou 5 empresas que o mercado paga prêmio por elas serem de qualidade, né? Você tem Raia Drogasil, você tem uma Localiza da vida, você tem uma VEG da vida, sei lá, você tem uma própria Klabin da vida. Essas empresas são reconhecidas por ter uma qualidade de gestão acima da média, né? Um business case que é um modelo vencedor. Essas empresas, elas estão em patamares relativos de valuation muito abaixo da média histórica, e com prêmios em relação aos seus comparáveis também muito abaixo da média histórica. Então, se você se atentar no micro, acho que você consegue achar boas oportunidades. Você usa o macro com viés da oportunidade, né? Exato. De tentar encontrar essas empresas que estão amassadas por uma coisa mais global falando, mas quando você olha o micro, você fala, pô, isso daqui, na verdade, é um bom negócio, né? Eu acho que assim, se a gente vai ficar falando aqui durante horas, tentando entender o que está acontecendo, mas que cada um provavelmente vai ter uma opinião diferente. Então, assim, eu acho que no fundo, o cara que está preocupado com 10 anos, eu faria um asset allocation tanto concentrado nos títulos da dívida americana lá, que tem coisa boa. Eu sei que é um ativo tarja preta, a Mota fala, mas difícil você encontrar, rendimento real, 2,20, tá? 2,5, não sei, do 10 anos lá nos Estados Unidos, no US Tips. Se você pegar no Brasil também, acho que o IPCA mais 6, ele tem um histórico de rendimento muito, muito favorável, né? Geralmente a bolsa, acho que se for pegar um horizonte maior de tempo, é difícil ela bater esse IPCA mais 6, da inflação mais 6. Então, acho que dá para você surfar tantas oportunidades em renda fixa, né? Tentando pensar em levar esses títulos até o vencimento, tanto nos mercados maduros, Estados Unidos é um exemplo, quanto no Brasil, e também comprar empresas boas
a preços baratos. Aí tem aquela coisa, né? Você tem que ter estômago, porque o cenário é volátil. Então pode ser que você tome um calor aí na marcação a mercado, eventualmente lá fora ou aqui, mas tem que ter estômago. E acho que dá pra fazer bons negócios, pra ser bem sincero. Sim, com certeza. Só planejamento. Tem planejamento. Uma coisa que eu achei legal, que eu tava olhando a carteira do Vilegas desse mês aqui de outubro, é que muitas das empresas que você manteve na carteira ou até adicionou, são empresas que também, quando você tem um viés dividendo longo prazo, são empresas que você teria na carteira. Por exemplo, você colocou Taesa na sua carteira desse mês, que é uma empresa que, de fato, tem um desconto bem maior agora, né? Sofreu bastante. Acho que até porque, por conta de ser transmissora, tem muito essa relação inversa com a questão dos juros mais longo. E aí você percebe, na verdade, como que eu olhei essa carteira, né? Dado que a minha visão também é um pouco mais longo prazista e não tática. Falei, pô, se o Vilegas está colocando Taesa numa carteira tática que teoricamente ele está olhando para uma empresa para defender a carteira, ou que às vezes vai cair menos, ou que às vezes até pode valorizar, dado que já caiu bastante, veja, é mais uma sinalização que eu tenho de que um bom negócio talvez esteja atrativo para você comprar nesse momento turbulento. Sim. Então eu tento sempre ver a carteira do Vilegas, apesar de ser uma estratégia diferente da minha, com esse viés. Quais são os ativos que ele está cuspindo aqui? E por que será que ele está colocando isso? E aí vai um pouco do que você explica no começo do relatório. Pô, tô indo mais defensivo, é um cenário mais incerto, tudo mais. Exato. E aí você começa a ver, por exemplo, o Engie na carteira, você vê Prio também agora, para talvez surfar um pouco dessa questão do petróleo, tudo bem que não paga dividendo, mas pô, a grande parte das ações ali são ações que são defensivas, meio previdenciárias, se for pensar. Tem uma outra de varejo ali, tem Soma e tem Smart Fit, sei lá. O resto é tudo mais consolidado, mais defensivo, se for colocar, né? Posso dizer com tranquilidade, Rosolini, se você quiser olhar, não necessariamente seguir as minhas recomendações, mas olhar a minha carteira para tomar as suas decisões, faça a seguinte avaliação. Se na carteira do Vilegas tem ações mais defensivas, é sinal de que, com pensamento de longo prazo, é hora de comprar mercado. É hora de comprar. Agora, a partir do momento que, poxa, não estou enxergando mais empresa defensiva na carteira do Vilegas, só tem empresa alavancada aqui, agressiva, final de ciclo. É isso aí. É hora de ou eu aportar menos, mas é exatamente o que eu faço. Eu até gravei lá um vídeo no meu canal da sua carteira, falei, pessoal, é assim que eu olho a carteira dele. Se ele tá falando para eu comprar empresa defensiva, pô, realmente é mais indicativo que é um bom momento. Se, pô, não tem mais Taesa, não tem mais energia, só tem Magalu, IRB, tô brincando aqui. É porque, opa, calma aí, talvez já tenha ficado esticado e agora talvez seja um momento de empresa alavancada. Então eu vou dar uma segurada, aportar menos, aportar devagar, ou às vezes só ficar colhendo fruto do dividendo, no meu caso. Então, acho que isso é muito legal. E você vê como boas empresas podem estar em várias estratégias diferentes. Exatamente. Dependendo do horizonte, né? E a estratégia de dividendos é um ótimo filtro para isso, né? Porque geralmente as empresas que pagam dividendos regulares, historicamente têm lucros crescentes, são essas empresas AAA, né? Empresas de qualidade, mais defensivas. E eu lembro, eu fiz um estudo há pouco tempo, dando uma olhada no cenário político do Brasil, nos anos em que a gente ou era ano eleitoral ou ano pós-eleição, né? E em todos esses anos, acho que teve um ano que não aconteceu, que foi no ano do impeachment, então teve a entrada do Temer, o IDIV bateu o IBOV. Então, as empresas que em tese são empresas mais defensivas, empresas que têm um histórico de pagamento de dividendos, elas acabam performando melhor nesses cenários de volatilidade alta, porque o mercado está caindo, né? E aí o teu beta é mais baixo, você consegue ficar um pouco mais defensivo. Exato. Um outro indicador que você pode utilizar, Rosolini, eu vou compartilhar aqui, mas esse realmente é muito triste saber disso. Eu fico chateado em ter que falar um negócio desse. Mas você já fez um cruzamento sobre a correlação que existe entre máximas e mínimas da Bolsa e a participação do pessoa física? Se você pegar... O estudo eu nunca fiz. Cara, se você pegar... Isso é um dado triste, tá? Mas normalmente deve ter mais na conta alta. Eu chuto que não é só no Brasil, tá? Historicamente, sempre que você vê as mínimas da Bolsa, era o momento que pessoa física estava mais vendido. Não tava. E quando você vê máxima, a Bolsa marcando máxima, é onde pessoa física estava mais comprado. E teoricamente você deveria fazer o contrário, né? Teria que ser o contrário, mas infelizmente é isso. Então você pode adotar também essa estratégia na tua carteira. Acompanha, infelizmente, movimentar a posição de pessoa física. Historicamente falando, estatisticamente falando, ele sempre está na ponta errada, infelizmente. É verdade. E a gente mas aí tem um bom contra-argumento em relação ao que você falou. 2 meses seguidos, pessoa física colocando dinheiro na bolsa de entrada de capital.
Estrangeiro saiu no mês passado, no mês de agosto, acho que foi 17 bi, né? Foi um negócio gigantesco. Mês passado acho que tirou 2 bi, se eu não me engano. Institucional também vendeu e pessoa física comprando. Então, deu uma segurada. Não, ok, mas Será que e o aprenderam? saldo? Mas o saldo? O saldo Mas tá onde a bem gente negativo, estava também, né? A gente estava próximo de 120. Não, sim. Mas é aquilo, né? Historicamente falando. Mas faz total isso. sentido. Infelizmente. E eu tá? acho que não é só o Brasil, tá? Eu acho que se fizer lá fora, acho que deve dar parecido também. Não, tem aquela história do fundo do Peter Lynch, né? Peter Lynch. Que o fundo é puta bom, mas o cotista, em média, só tem um nabo. Desempenho ruim, porque Desempenho ele ruim. sai na hora errada. Tem essa história que é boa também. Mas eu acho importante até o Vilegas trazer esse ponto, porque realmente é contra-intuitivo, né? Sim. Você comprar quando tá tudo ruim e vender quando parece tudo uma maravilha. Mas a gente vai vivendo e aprendendo. Eu costumo sempre ter uma boa parte da minha grana em caixa, assim. Hoje, o Mota até pode falar melhor, mas eu acho que hoje o CDI brasileiro ainda tá num nível super ok, assim, acho que... É o agimotismo, né? Pois Você é é. muito bem remunerado Pra pra não ficar fazer de boa, Pra não fazer absolutamente nada. nada, Exato. Eu até falei a gente gravou o podcast na Como Invest, eu falei, tô pensando em mudar a minha porcentagem do portfólio em renda fixa, mas, cara, pra ser bem sincero, eu não mudei tanto, tá? Então eu tinha, sei lá, eram 70-30, hoje eu tô em 60-40, 60 renda fixa, 40 em renda variável. Então Eu acho que é aí que vale a pena, o Igor, sabendo que você, às vezes, fazendo um planejamento financeiro, que você divide as caixinhas, curto, médio e longo prazo, sempre adotar a estratégia do rebalanceamento, cara. Monta uma carteira diversificada. O que é a sua carteira diversificada? Às vezes a minha é 50-50, às vezes do Motinha é 10-90. Qual é a sua carteira diversificada? Qual é o portfólio ideal? Esse rebalanceamento. E segue aquilo, cara. Eu tenho 60% de renda fixa, 40% ações. Se a renda fixa começar a se valorizar, muito provavelmente a sua parte em renda variável vai diminuir. Então é sinal que você tem que alocar em renda variável. E, vai mantendo esse equilíbrio. Tenho certeza que a longo prazo, fazendo, obviamente, boas escolhas, você vai se dar muito bem. o que eu pelo menos, a ideia que eu costumo fazer, eu tenho 4 quadrantes do que seriam meus portfólios ideais em cada um dos cenários. Então você tem um cenário positivo para mundo, positivo para Brasil. Minha alocação é um cenário positivo para mundo, negativo para Brasil. Minha porcentagem é outra. Positivo para mundo, negativo para Brasil. Acho que eu já falei, né? Mas vocês entenderam. Sim. Eu vou mexendo nas polaridades e vou alocando de acordo com o risco que eu acho que está atrelado ao cenário. É difícil de manter a racionalidade. Muitas vezes você fala assim, pega um CDI a 12,75, você pega a 13,75 que a gente estava. Cara, tem que ficar aqui, mas às vezes realmente mas tem que melhor, lembrar né? também que isso não é pra sempre, né? Quer dizer, eu acho. Ou a gente espera. Sei lá. Olha, o que a gente viu aí talvez, né? Mude de youtuber tudo, vai ser dizendo, né? A renda fixa morreu. Então, mas qual que é o problema? Não é problema, porque você está sendo bem remunerado em deixar num CDI tão alto como esse. Mas, às vezes, são nesses momentos que você vê muita coisa amassada, né? E aí você tem que fazer aquela escolha. Eu vou ficar fora do risco, sendo bem remunerado, que também é bom, ou eu vou aproveitar hoje, alocar no risco e talvez, num curto espaço de tempo, até tomar mais nabo ainda, e depois surfar uma onda de valorização mais à frente. Como que você vai tomar essa decisão? Até, Motinho, eu lembro que você falou, teve uma época aqui que você tinha falado que estava posicionado em bolsa no Brasil e depois tinha falado que tinha zerado. Acho que faz um tempo já que você já falou que tinha zerado. Como que tá essa sua visão hoje, assim? Tipo, eu acho que você já deu um pouco do spoiler, né, de falar de esperar um pouco, mas você pensa em algum momento voltar a alocar em bolsa, seja Brasil, Estados Unidos, enfim? Bom, a gente está no final do ciclo, né? Acho que hoje, quem acompanha a gente aqui sabe que eu venho reduzindo bolsa. Me lembro no Morning Call, sei lá, numa live qualquer, na semana antes do cupom, do primeiro corte do cupom, eu falei, eu acho que vai cortar 50%. Mas eu vou reduzir bolsa. Tem muita coisa no preço. E tem notícia ruim do Brasil embaixo. E eu reduzi 30% e não voltei. Por que eu não voltei?
Porque renda fixa, a concorrência tá difícil. Tá? Você diz que a atratividade da renda fixa. Tá difícil. Faz sentido. E eu tenho um estilo diferente que eu gosto de operar ciclos econômicos, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Que foi aquele gráfico que você mostrou no fechamento. Tá mostrando, exatamente. Você acha que a gente tá no finalzinho acho que tá no fundo, na fase 5, que a fase 5, commodities ainda sobem. A fase 6 e a recessão chegou. Que não é bom ter bolsa quando a recessão chega. Verdade. Aí é bom porque eu tenho renda fixa. Então, quem acompanha a gente aqui em 2000 ali, Vilela, sabe que a gente fala assim, Vilela, eu tô nervoso, eu tô preocupado com o meu otimismo. Eu tô muito otimista. Compra commodities, acordo gritando commodities. Eu cheguei a ter 80% em bolsa. Coisa que pra mim era impensável. Tinha Vale, né, Malta? Você pegou peguei Vale 40 e pouco e fui largar 100 e pouco. Mas isso é irrelevante, porque é o seguinte, eu sou meio... Eu não consigo manter... Eu queria ter essa disciplina 60-40, 70-30, manter... O que vai fazer eu mudar é o ciclo, essa visão. Onde é que eu acho que o mundo tá, qual é a fase do ciclo que o mundo tá. E é isso. Então agora você tá renda fixa. O problema hoje é saber... O problema hoje é exatamente saber onde você tá. O que eu acho é o seguinte, eu tenho bolsa, acho que eu tomei umas pauladas muito grandes em bolsa por assistir, por ficar muito, consumir muito conteúdo e ficar muito encantado com teses maravilhosas. Que quem estava em podcast, quem estava contando a tese, fazia todos os sentidos, soava como música. Eu lembro. E eu concordava. Aí eu comprei uma carteira razoável, que era carteira prêmio, que eu nem olho tela, nem sabia o preço. Um belo dia eu percebi que estava caindo 50% do preço que eu comprei. Subiu 40% e caiu 50%. Por exemplo. Obviamente, isso me custou bastante caro. Verdade. E eu preferi terceirizar. Hoje, meu maior risco em bolsa, já que não é tático, está em recurso, está em terceiros. Está na mão de gestor. É a melhor coisa que você faz. Não sei se é melhor. Cara, eu acho. Pra ele me custou caro. Pô, como é que eu não percebi que a Natura tinha se alavancado demais, era uma empresa premium, gestão top, mas empresa, senhores, é um ser humano, os caras erram também. Como é que eu não percebi? Pô, o cara que falou de Natura tão bonito não fez um podcast dizendo, os caras erraram. Verdade. Então, eu não sei, não existe certo e errado, tá? Então, pra mim... ter comprado lojas Renner, empresas que eram consideradas assim, o creme de la creme nunca tradou abaixo de 20 e poucos o múltiplo, acho que a Renner tá 13, 12 de... nunca teve isso, hoje você acha 9, 8, nunca teve isso. Me custou caro, então a parte de bolsa que eu tenho, que é olhando realmente longuíssimo prazo, por falta de disciplina minha, por falta de convicção, eu terceirizei a parte grande. É óbvio que eu ainda tenho as brincadeirazinhas, que aí é brincadeira, aí é chama de brincadeira. Uma solução é a terceirização, tá? Uma outra que eu vejo, que acho que funciona bem, que assim, eu quero terceirizar, mas nem tanto, e o mercado tem crescido bastante aqui no Brasil nos últimos anos, que é o mercado de ETFs. Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. Lá fora já é gigante, né? Lá é gigante. E eu acho que isso pode NVIDIA 3 vezes. É verdade. Facilita. Tem como fazer entendeu? isso. Porque, eu não sei o que comprar na bolsa. Compre o ETF do Ibovespa. Vê historicamente quantos gestores batem o Ibovespa no longo prazo. Sim. Super difícil. É verdade. E tem, às vezes, esse estudo pro S&P, sei lá, 50 anos. E às vezes você tem uma convicção relacionada a alguma empresa específica, você pode usar até o ETF para compor o teu portfólio, né? Você pega, eu quero me expor a Ibovespa. Pum, compro lá Ibov. Mas eu quero ficar over em Petro. Beleza, você vai comprar Petro e você tem um Ibov com Petro turbinado. Não, beleza, eu quero um ETF, eu quero comprar Ibov, mas eu quero estar mais exposto a varejo. Vou lá, compro uma cesta de ações de varejo. Você fica over, entendeu? É muito legal usar essa estratégia. Eu fiz isso lá fora, sabe com o quê? NVIDIA. Comprei ETF que tinha NVIDIA, mas comprei NVIDIA também. Então eu levo tudo. Você acertou no final das contas, né? Na veia. Um pouco de sorte também, eu acho. E eu falo justamente isso porque minha filha, né, nasceu faz 3 meses, 4 meses, e Ela tem uma carteira de ações? Comecei a carteira de investimentos dela. Tá? Inclusive, Bitcoin? Bitcoin. E eu me deparei com este problema. Né? Eu falei assim,
poxa, é uma carteira que... Mais uma carteira. Mais uma carteira que eu tenho que tomar conta aqui, que eu vou ter que olhar ali a empresa, o fundamento. É uma carteira que tem por objetivo, né? Vou fazer ali aportes mensais, vou ver se realmente tudo que eu falo aqui, compartilho com vocês, funciona, né? Que é a questão do longo prazo, o tempo é amigo do investidor, mas é uma carteira que para mim tem um objetivo de lado daqui a 18 anos. E aí eu me deparei com esse problema, eu falei, poxa, eu vou ter que acompanhar empresa por empresa na vírgula, mas eu quero ter uma exposição em renda variável. Não pensei 2 vezes. Um ETF. É o que a gente estava falando aqui antes de começar. Eu, como analista, eu acompanho já profissionalmente, 12, 13 empresas que são do meu setor. Pô, na minha carteira eu cheguei até 7, 8. A gente tá falando quase 20 empresas. Mas eu hoje tô com 4, 5. E alguns ETFs. É isso, mas é verdade. Então, você só tem ETF na carteira dela? Na carteira dela vai fazer ETF. até uma... Vai ter uma livezinha especial. Não sei se podia fazer aí. esse spoiler, agora já falou. Agora já soltou o spoiler. Não vamos falar o dia, então. Vai acontecer alguma hora. Mas vai acontecer. Fique atentos. A gente vai falar isso sobre... Você vai abrir os ativos, tá? Vai falar o que tem? Isso, exatamente. Vou contar mais ou menos a estratégia, como eu pensei em termos de estratégia para compor a carteira dela. E aquilo, tem um pouquinho de tudo, né? Mas assim, um pouquinho de tudo. É uma carteira diversificada, mas tem 2 classes de ativos. Renda fixa e ETFs. Com ETF. Voltando nesse tema, né? Terceirização, acompanhar, tem tempo, não tem tempo. Eu acho que essa é a primeira coisa que o investidor tem que saber quando ele decide investir o dinheiro. Primeiro, quanto tempo eu tenho para acompanhar o mercado e quanto drawdown eu consigo aguentar, né? Quanta queda eu tenho estômago para aguentar. Que isso vai ser o norte de tudo. Então, você também... E acho que também o último ponto seria qual é o tempo que eu quero reaver esse investimento ou qual é o meu horizonte de tempo. Então, você pega... você está falando, carteira de longo prazo. Muito possivelmente você não quer uma volatilidade tão grande. Então, você vai provavelmente procurar empresas consolidadas. E aí está terceirizando via ETF, né? Então... que você já faz profissionalmente várias outras coisas, exato. Mais uma carteira vai tomar conta. E uma outra questão que eu acho super importante também, que a gente não comentou aqui, capacidade financeira. É verdade, sem dúvida. Eu vou fazer aportes mensais. Aportes, eles naturalmente, eles são menores. Então, como com pouco dinheiro, eu consigo montar já de largada uma carteira diversificada. Daí os ETFs que fazem também a diferença. Então, são 3 estratégias assim, que a gente pode elencar como principal para quem tem menos tempo ou pouca disciplina. Tem essa do Dollar Cost Average, que é compre boas empresas e compre sempre, de maneira regular. Consistência. Consistência, na média você vai ganhar. Pode usar ETF também para compor a carteira, que é uma maneira de terceirizar, e via fundo de investimento também, né? Acho que se eu tivesse que elencar, acho que para quem tem pouco tempo ou está começando, acho que e vou além. Às vezes se o cara é meio adepto lá da eficiência dos mercados, tá, e quer investir lá fora, é consistente, Dollar Cost Average em ETF. Você comprar ETF, que, teoricamente, você entende que o mercado tende a ser quase 100% eficiente, é difícil gerar alfa, então você vai acompanhar a média do mercado, compra ETF e compre sempre. É o que esse pensamento de investidor faz lá fora. E aí te traz um pouco de tranquilidade nesse sentido, porque você não precisa analisar na linha cada uma das empresas, né? Uma cesta de ações gigantescas. S&P 500, você não vai analisar as 500 empresas que tem no índice. Se você não tem a capacidade analítica do Motinha. Exato. Exato. De ver, de acompanhar e de interpretar, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Porque acompanhar todo mundo vê, né? Você lê a notícia, mas o fato de interpretar é o mais importante. Exato. E o S&P, ao longo da história, ele vai sendo rebalanceado. A carteira teórica vai mudando, assim como o Ibov. Você tem empresas que têm critérios de seleção que naturalmente, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, são um bom filtro para boas empresas, né? Dentro do Ibov tem muita coisa esquisita lá, mas no S&P também, mas eventualmente, na média, você sempre vai ter, entre aspas, boas empresas lá dentro que no ciclo longo pode ser vencedor, né? É verdade. Bom, acho que é isso, Vilegas, Mota, Igor, muito obrigado pela participação aqui. Foi boa a conversa, acho que deu pra gente passar por tudo. Falamos de macro, falamos das alocações, falamos das estratégias. E acho que se o pessoal quiser uma parte 2, espero que vocês topem pra gente voltar aqui e falar mais. Daqui a um mês vai mudar tudo que a gente falou. Vai ignorar a única certeza que eu tenho. Aí a gente volta aqui e fala tudo de novo, né? Agora, se o juro americano vai estar 5 ou 4, não tem a menor noção. Não, lembrando que sexta-feira agora tem outro dado importante, que é o payroll. E que a depender de como vem, né, pode mudar tudo também. Mas você tá comprando juro longo? Eu acho mesmo, né? É super importante, tá? Isso é tarja preta, tá? Verdade. É tarja preta, por exemplo, a renda variável na renda fixa, né, Mota? Em um mês, em 2 meses, caiu 15%. A bolsa não caiu, caiu 7%. A gente fez essa continha recentemente no Morning Call.
Eu peguei a B45, né? Ela caiu 9%. E a Bolsa Brasileira... Dias, eu tô falando a play para 2 meses. Tipo assim, eu peguei peguei assim, do topo até o movimento de ontem. A B45 tinha caído 9%. A BOV caiu 4%. E BOV caiu 6%. Como dizia o sócio do meu pai, a renda é fixa, mas o preço não, né? Então o preço também varia. Isso que é o problema. E lá fora também, esse famoso TLT, que é o ETF que compra títulos públicos americanos de 20, 30 anos, amigo, caiu 16%. Agora vai explicar para a pessoa que não tem muito acha que renda fixa não cai. Que a renda fixa do país mais importante do mundo, eu perdi na marcação ao mercado. Se você não vender, se não realizou esse prejuízo, mas vai que você precisou do dinheiro naquele determinado momento, você perdeu 15%. É impressionante, mas é isso. O que eu acho que a grande mensagem é que o mundo ele te dá várias oportunidades, várias janelas. Acho que o último conselho que eu posso tentar dar é um pouco no que o Villegas falou. Para investir, tem que o quê? Poupar, exatamente. Então, se planejar. Primeiro de tudo, o cara tem que ter dinheiro. Exato. Primeira linha de como investir como ter dinheiro para investir. É verdade. Acho que é a primeira, regra número 1. Regra número 2, nunca esqueça da primeira regra. É verdade. Pior que é verdade mesmo. Às vezes os caras falam de investir não sei o quê. Pô, você tem grana? Não, gasto tudo. Pô, então tem que voltar um passo atrás, não dá nem pra você pensar nisso. 2 casas. Mas é isso aí. Valeu então, Igor, Villegas, Botinha. Pessoal, tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Toda terça e quinta, 7 da noite. Esse podcast agora, que vocês assistiram, ele tá passando gravado. Ele tá ao vivo aqui pra vocês, mas a gente gravou. E aí, se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eles voltam pra responder, tá bom? Na câmera aberta, falar um tchau pra todo mundo. Valeu, falou. Foi. Obrigado. Você já se perguntou se dá para sacar a grana do Tesouro direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para quem investe ou quer investir em títulos públicos.